Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Praticamente o final do mês de março, né? Agora, semana que vem já temos aí abril. E eu quero lembrar para vocês que a partir do dia 6 de abril, ou seja, no domingo que vem, nós estaremos num horário diferente aqui também na Poa TV. Nesse horário continuamos, 20 horas e 30 minutos de segundas-feiras, reprise nos domingos 8h30, domingo seguinte, mas também teremos a edição inédita do programa, domingos 23 horas, a partir então de domingo que vem. E quero lembrar para vocês também que o Hotel Embaixador está com promoções especiais, mesmo nesta época do ano em que as pessoas, agora está se aproximando aí a Páscoa, visitam muito a cidade de Porto Alegre. Hotel Embaixador, Centro de Eventos do Hotel Embaixador. Aqui a sua festa vira um acontecimento. Você tem um evento para fazer, o Hotel Embaixador tem muito bons locais para isso e está localizado bem no centro de Porto Alegre com estacionamento interno. Planalto há 66 anos seguindo o seu coração, Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho e a Celulose Rio Grandense, há 40 anos, contribuindo para o crescimento do Rio Grande do Sul. Nós vamos, no decorrer do programa, mostrar de novo uma matéria que fizemos na semana passada com o vice-presidente da APRUB, o Ricardo Felinto de Oliveira. Teve muita repercussão e até porque a APRUB completa 50 anos neste ano de 2014. Nós vamos fazer uma matéria especial contando toda a história da APRUB, uma história muito bonita, né? Aliás, como é a de grandes empresas que acabam ultrapassando a barreira dos 50 anos. Aqui no Rio Grande do Sul temos, aliás, o maior número de empresas nacionais com mais de 100 anos está aqui no Rio Grande do Sul, ou seja, a longevidade empresarial aqui é muito grande. O gaúcho é muito sério quando faz as coisas para valer. Bom, falando nisso, sério, para valer, né, Rico? Parece que as estruturas chamadas temporárias, ou seja, aquele todo o aparelhamento para permitir a comunicação, o desenvolvimento de atividades paralelas aos Jogos da Copa do Mundo no estádio Beira-Rio, foi aprovado pela Assembleia e agora o negócio é correr atrás dos patrocinadores. Exatamente, Silvio. Esse foi o grande tema da semana, né? Ficou até um pouco grenalizado, como a gente costuma dizer, né? Mas foi aprovado, né? Nosso governador, inclusive, colocou uma frase que foi emblemática na semana. A Copa foi uma roubada. Né? Ou seja, colocou em uma posição de dúvida, né, com esta frase, se é bom ou se não é bom. É claro que a Copa tem duas posições que são importantes. Né? O grande legado que fica, ok, as obras, embora a gente ouça muito também, acompanho muito pelas redes sociais, no meu Facebook, a gente troca muito com as pessoas, né, essas opiniões. Alguns dizem o seguinte, esse legado era a obrigação do governo em oferecer para a população que paga altos impostos essas obras, essas melhorias, essa infraestrutura. Né? Ao mesmo tempo, a Copa do Mundo acabou sendo um incentivo para que as autoridades realizassem essas obras. Então, aí, hoje as obras aí acontecendo, né? Esse tumulto que virou, porque houve politização na liberação de recursos, a gente sabe que isso tudo aí está ligado a... Tem ano eleitoral, né? São posições das mais diversas. Mas, ao mesmo tempo, a Copa do Mundo, por estas estruturas temporárias, exigiu, né, mais 25 milhões de reais e foi o grande tema da semana, onde nós podemos, inclusive, verificar algumas contradições sobre... Porque, na verdade, esses 25 milhões é nada mais nada menos que um incentivo fiscal. Isso aí é um imposto que é pago pelas empresas que vão bancar as estruturas temporárias. Esse valor, as empresas deixam de repassar para o governo, que abre mão desse imposto, né, esse valor, e ele vai diretamente para as obras. Eu quero sobre isso, Rico, dizer o seguinte. Na questão de incentivo é exatamente o que acontece. Se eu for instalar uma empresa que vai gerar um ICM futuro, que não existe hoje... É verdade. Né, é dessa forma. Porque, não, desculpe te interromper, se eu não querendo interromper, mas já interrompendo. Esse é o grande tema ideológico sobre os incentivos fiscais, né? Porque, na verdade, a Copa do Mundo vai gerar uma enxurrada de turistas que vão gastar e que vão gerar ICM e que possivelmente
tomara, acredito que sim, irão compensar esses 25 milhões e vão agregar ICM ao Estado. Eu acho que essa é a posição que tu está querendo colocar, né? É mais ou menos nessa linha, eu acho. Na verdade, o incentivo fiscal na economia, ele funciona exatamente como uma forma do governo abrir mão de certos impostos para permitir, né, que a iniciativa privada direcione ou redirecione esses recursos para desenvolver, digamos, vamos fazer a questão nacional, o Nordeste brasileiro, o Norte e o Nordeste, sempre receberam incentivos fiscais. Você não lembra quando fazia o imposto de renda e tinha lá o... Sudene. Sudã, mas é o 157, né? O 157 era fundo de ações. Fundo de ações, mas também era direcionado para o Nordeste. Então, o incentivo fiscal é usado por todos os governos, a teoria econômica ensina isso, para exatamente isso. Ou seja, o governo deixa de arrecadar isso e como ele não é um bom gestor nas coisas, como o dinheiro entra lá e se perde, o incentivo fiscal funciona exatamente porque é uma coisa pontual para determinadas coisas desenvolvidas em certos setores. Com relação a isso, a única coisa que eu fico pasmo de ver é o seguinte, o governador Tarso Genro e a presidente Dilma defendendo o incentivo fiscal. Ora, quem não lembra, a FOR, lembram da FOR? Por que a FOR foi embora? E o governador era o Olívio Dutra, o Tarso Genro, não sei se era prefeito de Porto Alegre, mas era o deputado, sempre disseram, não, nós somos contra dar dinheiro para a iniciativa privada. E por isso enxotaram a FOR do Rio Grande do Sul. Que está na Bahia e os baianos estão rindo de nós até hoje. Exatamente, não queriam dar incentivo. Ou seja, agora quando são governo, vem defender incentivo fiscal, este é o problema do Brasil. O problema é que os nossos políticos, que deveriam ser líderes autênticos, né, eles são aproveitadores. Quando estão na oposição, tem uma posição. Quando estão no governo, aí eles esquecem aquilo que eles... Fernando Henrique mesmo, eu esqueço o que eu falei, lembra? Então, eles esquecem as promessas, esquecem a sua ideologia, a sua doutrina, as suas convicções. É aproveitamento conforme a circunstância. E se aproveitam conforme a circunstância, quando vai beneficiar o seu partido. Então, a questão da Copa do Mundo, aqui no Rio Grande do Sul, ela só saiu porque foi colocado goela abaixo dos deputados, porque se os deputados negam, quem ficaria como de mal? Os deputados. Então, ia ser uma vergonha também, uma vergonha nacional, internacional, como já estava nos sites do mundo inteiro, dos grandes jornais mundiais, falando que Porto Alegre estava para pular fora. É verdade. E outra coisa, viu, que, aliás, tu está de prova, eu sempre defendi aqui o seguinte, desde que lá em 2007 acertaram a Copa do Mundo. Quais são as carências do Brasil? Eu acho que na hora de negociar com a FIFA, e a FIFA, aliás, só tem que ser elogiada por isso, que a FIFA pode ser o que seja, mas a FIFA tem planejamento, tem organização, tem meta, tem critério, ela tem foco nas coisas, e isso nós não temos. E por isso ela é exigente. E é por isso é exigente. E é por isso que ela é rica. Não é intransigente. Ela não é intransigente, ela é exigente porque ela tem meta para cumprir, tem data e hora para cumprir. Seriedade. Isso aí. Como funciona nas empresas, sérias. Exatamente, né? Pelo jeitinho brasileiro. Então, olha aqui, ó, eu teria feito, no lugar do apedeuta, como se diz, né? Vocês todos sabem quem é o apedeuta, que defendeu a Copa do Mundo aqui no Brasil, não de 8 sedes, mas 12 sedes, eu teria negociado o seguinte, tudo bem, 12 sedes, em cada sede, qual é a carência que nós temos? Aqui eu acho que é hospital, ganharia longe, então tem que construir um hospital. Nem que se usasse incentivo fiscal para isso, construir-se um hospital. Eu tenho a certeza que a simpatia da população pela Copa do Mundo, por isso, já seria absolutamente diferente. Tá? Hoje nós sabemos o seguinte, dar incentivo fiscal como o PT nunca quis, né? Não dá para... Pior é a roubalheira que aconteceu no país. Pior é o superfaturamento desses estádios aí. Roubalheira, a pior da Petrobras, a roubalheira que o PT introduziu no Brasil a partir de 2002, quando foi eleito o apedeuta. Né? Então, esse é o grande problema. Então, ninguém é contra a Copa, ninguém é contra nada. Agora, vamos ter racionalidade, vamos ter bom senso, vamos ter coerência nas coisas. Isto é o mínimo, né, Rico, que a gente tem que exigir dos nossos governantes. Ora, se um governante, como governador do Estado, tem uma palavra de uma hora, e muda a palavra na outra hora e usa argumentos poderosos para um e para outro, ele não tem convicção nem nada, ele não merece o respeito que deveria merecer, e este é o Brasil. Quer dizer, lamentavelmente, nós vivemos num país em que nós não temos seriedade com nada, as coisas acontecem, deixam acontecer. Lá em 2007, esse negócio das estruturas temporárias, com certeza estava entre os itens. O que deve ter acontecido? Daqui a 7 anos a gente resolve. Então, na hora do pega para capar, aí o governo tem que socorrer. E a última da semana é o subtenente músico, que foi escolhido para ser mandado para a Rússia para avaliar o sistema de defesa antiaéreo da Rússia, que o Brasil está pensando em comprar da Rússia. Ele é marido da senadora Ideli Salvati, né? Olhem só
o subtenente músico avaliando um sistema de defesa aérea. É brincadeira. Isso parece piada. Isso é piada. Isso parece piada. Esse país não tem... Não, a coisa realmente está demais. Está demais. Já vimos aí os escândalos de Petrobras, né? Estourou o problema na costa de Pernambuco agora também. Quer dizer, então, tudo que é lugar tem problema. Tudo que é lugar aparece problemas, Falta histórias, entende, que lamentavelmente acabam depondo contra o nosso país. Contra a nossa nação. E não é querer falar, é que realmente a gente está falando o que está acontecendo. Né? O que aí está em todos os jornais. Então, não apenas estamos interpretando nada. e criticando à luz dos fatos. Exatamente, isso aí é terrível. Vamos ouvir agora um comentário do Dr. Gustavo Bernardi, que sempre nos fala aqui sobre a questão jurídica, que envolve todo o mecanismo, né, todo o sistema de habitação no Brasil. Então, com vocês agora o comentário do Dr. Gustavo Bernardi. O comentário hoje é sobre regularização de imóveis. Nós temos recebido diversos e-mails nos questionando sobre imóveis em que as pessoas não detêm os títulos de propriedade. Por N razões. Ou porque compraram através de uma promessa de compra e venda e nunca fizeram escritura, ou porque compraram um imóvel financiado pelo sistema financeiro da habitação e permaneceram pagando as prestações em nome do mutuário antigo e não conseguiram fazer as escrituras, ou porque receberam uma posse qualquer e não tem nenhuma documentação a respeito desse imóvel. É preciso primeiro compreender que, na sua grande maioria das vezes, é possível regularizar a questão da propriedade. A nossa legislação civil traz inúmeras medidas judiciais que são atinentes à regularização fundiária, à regularização da propriedade imobiliária. Muitas delas permitindo que a sentença judicial corrija a falta de uma determinada escritura, de um determinado título de aquisição. A ressalva que eu faço são terras em que, ou imóveis que são pertencentes ao ente público, Estado, União ou município. Essas terras, muitas vezes invadidas e vendidas ali a sua posse sucessivamente para diversas pessoas, muitas vezes têm uma grande dificuldade de solução individual. Ali, nesses casos, a grande maioria das vezes acaba por exigir uma ação coletiva com a intervenção ali de todos os proprietários de uma determinada região para coletivamente buscarem a solução do seu caso. No entanto, particularmente eu vou falar hoje sobre a questão da compra e venda de imóveis financiados pela SFH. Durante muito tempo, não foi possível transferir contratos de financiamento habitacional. O mutuário fazia o contrato, se desfazia do imóvel, passava para um comprador, mas o contrato de financiamento permanecia em nome do mutuário original. Veja, hoje existem diversas soluções para que isso aconteça. Muitas delas, inclusive, provocam a própria quitação do financiamento. Recentemente, no finalzinho do ano 2000, nós tivemos uma legislação que permitiu a quitação integral dos contratos assinados até dezembro de 1987. Iguais a esta, existem outras ações judiciais, outras legislações que permitem a regularização da propriedade imobiliária, inclusive dos imóveis adquiridos por conta de financiamentos habitacionais. A dica que fica aqui é que você procure seu advogado de confiança, leve a documentação referente à aquisição daquele imóvel, ainda que você não tenha um contrato de compra e venda, ainda que você não tenha uma escritura de compra e venda, que é possível sim resolver, solucionar, adquirir a propriedade plena do imóvel que você reside, que você tem e que não está efetivamente em seu nome. Essa é a minha dica para hoje, Silvio.